tema filosófico difícil de ser tratado. Vamos falar um pouquinho de Santo Agostinho, mas eu queria pegar alguns poemas com vocês, né? Um de Machado de Assis, que é um dos poemas mais bonitos de Machado de Assis, sobre a sua mulher, sobre Carolina, quando ela morre. E vamos pegar um pouquinho de Cecília Meirelles. Eu já falei para vocês os cânticos de Cecília Meirelles, e são cânticos metafísicos, e todos eles falam um pouco dessa relação vida e morte, do significado que é morrer, como é que a gente, como é que a gente morre todos os dias para tantas coisas que são necessárias para a gente, né? A gente pode falar da morte em duas perspectivas. A gente pode falar da morte como essa despedida dolorosa pela qual nós temos que passar, porque nós somos todos caminhantes aqui. Ninguém pode decidir que vai ficar por aqui. A morte nos traz muitas dúvidas e é natural que ela nos traga dúvidas. Quando a gente pega na perspectiva de Santo Agostinho sobre a morte, ele diz que a morte não é nada, é um estar de um outro lado do caminho. Eu chamo as pessoas da maneira com que eu chamava antes. Eu penso nas pessoas da maneira com que antes eu pensava, mas eu tenho uma elevação. Santo Agostinho fala muito do propósito da elevação, né? O significado que tem na nossa vida nós nos elevarmos quando a gente percebe que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo. A gente está aqui de passagem. E aí, quando a gente pensa na perspectiva da morte, é muito difícil pensar nessa perspectiva para quem já perdeu pessoas que ama ou para quem não perdeu. Para quem é criança ainda e não viu na sua casa ninguém se despedindo. Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive com a morte, que doeu muito em mim, na minha família, foi do meu avô. E era tão assustador em mim a ideia de que eu nunca mais ia ver meu avô. Quando eu voltei da escola, né, e estava um movimento em casa, e eu fiquei tão assustado com aquilo, assim, mas como eu nunca mais vou ver meu avô? Nunca mais vou ver meu avô? E no momento, né, em que antigamente os velórios eram feitos em casa, né? Hoje poucos velórios são feitos nas casas das pessoas, mas era em casa. E a hora que minha mãe, né, meu pai, falou, dá um beijo nele, se despede dele. Se despedir de alguém que você ama. Experimentei a morte dos meus irmãos, muita dor, né, na partida deles, a morte do meu pai, a morte da minha mãe. Amanhã, quem quiser acompanhar, a gente vai fazer uma missa às 7 horas, né? Vai ter a live normal, depois a gente vai ter a missa às 7 horas. Então, quem quiser acompanhar, que é um mês da minha mãe. São as despedidas que fazem parte da nossa vida. Agora, faz parte da nossa vida também a compreensão de que nós podemos chorar pelas pessoas que nós amamos. Não é um... Tem gente, isso faz mal. Eu não consigo acreditar nisso. Que numa dimensão superior, numa outra dimensão, né? Independentemente da religião da qual você participe, que você acredite, mas não dá para imaginar que eu não possa chorar alguém que foi tão importante na minha vida. Mesmo que eu tenha essa convicção, essa fé de que ela continua em mim, eu nela, mas eu não deito mais no colo, eu não beijo, eu não abraço, então por que não chorar? Por que não chorar se Jesus chorou diante de Lázaro, sabendo que ia ressuscitar Lázaro? Jesus chorou pelo choro das irmãs dele. Jesus chorou pelo tempo em que ele ficou ausente daquelas pessoas que tanto o amavam. Jesus chorou. Não há problema de chorar pelas pessoas que a gente ama. Aliás, é bom isso. É bom você se sentir frágil, refletir sobre o significado disso. Eu experimentei muitas vezes isso e foi tão interessante que o dia que minha mãe se foi, né? Amanhã faz um mês. A gente, 2 dias antes, ela tinha piorado muito, né? Ela tinha melhorado antes, foram 5 meses de UTI. E meu aniversário, que foi no dia 30 de abril, eu fiquei tão feliz porque ela estava comendo, eu pude dar bolo para ela. Ela pediu para tirar uma foto comigo. Eu falei, olha mãe, eu coloquei essa foto aqui da gente ano passado. Ela falou, não quer colocar uma esse ano?
E eu não queria expor, né? Minha mãe tá ali na cama do hospital. Falei, então vamos tirar uma foto bem bonita. Aí eu tirei a foto, dando o bolo para ela, coloquei. E ela estava bem, ela passou alguns dias, né, conversando, brincando com a gente. E aí, perto do Dia das Mães, ela foi piorando um pouco, depois ela foi piorando, melhorava, enfim. E aí, no dia mesmo, né, quando o médico disse pra gente que, olha, ela não está reagindo mais aos antibióticos, a gente está fazendo de tudo, mas ela não está reagindo mais. E a gente sabia que não ia demorar muito, né? E eu fiquei ali, né? Naquela hora eu estava com a minha sobrinha, com a Gabriele, meu sobrinho Tônia, e a gente passando a mão nela e rezando. E estava dizendo coisas para ela que meu irmão tinha dito antes. E a gente estava lembrando o quanto ela foi amada pelo pai, pela mãe, quanto ela foi amada pelo marido. Meu pai era apaixonado pela minha mãe, era impressionante. Pelos filhos, pelos netos, pela bisneta. E eu passando a mão e dizendo isso para ela, né? Ela, não sei se estava ouvindo ou não, mas estava ali desacordada. E aí passando a mão e eu dizendo assim, e o seu marido vai te receber lindamente, né? Deus vai te receber desse jeito. E assim, de uma hora para outra, ela parou de respirar. Aí tem todo um protocolo do hospital, né? Vem os médicos para tentar reanimar. Eu saí, meu irmão ficou conversando comigo, até escrevi isso na crônica. Onde ela está agora? E eu tive essa pergunta várias vezes de amigos que perderam pessoas que amavam. Onde está o meu pai que se foi? Tem um grande amigo que perdeu um filho também. Eu falei assim, Xalita, onde está o meu filho? E é interessante que cada religião diz uma coisa, né? E mesmo a nossa, a religião da qual eu participo, que é a religião católica, embora eu estude outras religiões, a religião católica que acredita na imortalidade da alma, ela não diz onde está. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você estará comigo. E assim, dependendo da pessoa que fala comigo, da religião que ela tem, eu tento respeitar a crença religiosa dela, né? Se a pessoa é espírita, se é evangélica, se é budista, se é... Enfim, e tento dizer alguma palavra daquilo que eu acredito, daquilo que eu estudo, né? E tem uma coisa muito interessante, que aí depende da crença em Deus ou não. Se eu não acredito em Deus, se eu acredito no materialismo puro, eu acho que é uma despedida. Não, enfim, não tô dizendo que essas pessoas não têm o direito de não acreditar em nada. Agora, quando eu acredito em Deus, é muito improvável que Deus que é amor, que criou a humanidade no amor, que criou a humanidade pelo amor, que Deus nos faça como pessoas que, de uma hora para outra, quando a gente fica velho ou estragado, joga fora como se fosse um boneco. Não tem sentido isso. Então é evidente que é uma dimensão do mistério que impede que nós saibamos o que acontece, porque é uma vida nova que se inicia. Uma vida linda, certamente, mas que a gente não tem detalhe, não dá para dizer exatamente como é, né? Ninguém voltou para dizer assim, mesmo as religiões que acreditam em vidas que se renovam, teorias de transmigração da alma, de reencarnação, as pessoas não têm detalhes do que viveram em vidas anteriores, né? Mesmo para as pessoas que acreditam assim. Então, não dá para saber. Eu acho que uma das dimensões mais bonitas na compreensão daquilo que é a morte é o útero. Você está dentro de um ventre materno e você não tem ideia do que acontecerá com você que está ali se alimentando por um cordão umbilical, preso à sua mãe. De repente você nasce para uma vida. Ninguém ali dentro da sua vida, mesmo que você forem gêmeos, um não sabe dizer para o outro o que vai acontecer. E aí é um mundo que se abre. E a gente tem um outro nascimento depois. Eu uma vez falei para uma escritora que eu amo muito e que perdeu seu único filho. E ela, a mesma coisa, né? Falou assim, eu não sei se existe alguma coisa ou não existe. Não sei por que me veio essa imagem, não sei se eu li em algum lugar, se alguém me falou, mas ela repetiu isso muitas vezes. Eu disse para ela assim, olha, você imagina, né, nos países frios, imagina na Europa, quando é inverno, você tem certeza que aquelas árvores estão mortas, porque secou tudo ali. Aí, de repente,
na primavera, você fala assim, nossa, elas não estavam mortas. Elas se reinventaram, elas renasceram na primavera. E ela me repetiu isso tantas vezes, escreveu sobre isso. Nunca esqueci da morte no inverno e do ressurgimento na primavera, que é uma imagem que a gente pode ter disso também. Depende da dimensão da nossa fé, mas isso não significa que a gente não sofra. Machado de Assis sem dúvida, um dos maiores escritores de todos os tempos da língua portuguesa. E ele tem contos e romances lindos, né? Ele não tem muitos poemas, mas esse poema dele é tão significativo porque ele amou tanto a mulher dele, Carolina. Machado de Assis não teve filhos, né? Ele amou profundamente a mulher dele, profundamente. Machado teve uma vida muito dura, uma infância muito dura. Ele era gago, era manco, era epilético, né? Ele ficou órfão muito cedo. Ele não pôde estudar direito, né? Ele tinha uma mãe que era uma contadora de histórias, mas que morreu, depois era uma madrasta. E ele ia, né? Ele tinha uma vontade muito grande de estudar e não podia estudar. E aí ele encontrou essa mulher, se casou com Carolina, e ela foi o grande amor da vida dele. E quando ela morre, ele escreve isso para o seu amor. A Carolina, querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixais separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Não é lindo isso? Esse amor profundo de Machado por Carolina. Na verdade, eu teria muitos versos de amor, muitas histórias de despedida, de pessoas que conseguiram compreender a importância do outro na própria vida e que transformaram isso em canção, que transformaram isso em poema. O poema chama Para Carolina, que era o nome da mulher de Machado de Assis. E é tão bonito isso, né? É tão bonito eu poder homenagear essas pessoas. É tão bonito eu poder escrever coisas sobre essas pessoas, né? Tudo que eu escrevia sobre a minha mãe, eu lia para ela. Eu fiz uma crônica falando de que lado ela vira, porque ela gostava de um lado mais do hospital do que do outro. Então os médicos falavam, nossa, ela gosta tanto desse lado, porque era o lado que ela via meu pai. E aí eu escrevi uma crônica contando isso, ela chorou, ficou emocionada. É tão bonito a dimensão da vida e da morte, quando na vida eu valorizo cada pessoa que eu sinto que precisa desse valor. Que eu tenho a convicção de que eu posso fazer o que eu puder fazer para a pessoa que eu amo. Naquele momento em que ela está comigo. Que eu possa fazer, eu falo muito isso, assim, às vezes para escritores que querem homenagear, eu falo, faça homenagem agora, tem 90 anos, aproveita. Tem 100 anos, faça homenagem. Pode homenagear depois que morreu, mas é bonito a gente poder dizer eu te amo para a pessoa que está perto de mim. Mostrar o significado que ela tem na minha vida. Não deixar para depois aquilo que eu posso dizer. O que significa para mim. Os estoicos diziam isso. Beije o seu filho como se fosse o último dia que você fosse beijá-lo. Não desperdice esse momento. A gente já falou aqui de vários pensadores históricos, de Epicuro, que dizia isso também. Jardim de Epicuro, aproveita a delícia de amar quem você pode amar. De dizer as coisas que você acha que são fundamentais. Eu quero agora trabalhar um outro conceito de morte da Cecília Meirelles. Olha, um dia, quando a gente terminar esses temas, eu quero dar um curso para vocês só sobre esses cânticos de Cecília Meirelles. Esses são cânticos que a gente chama de cânticos metafísicos. O que é metafísica? A Cecília Meirelles, ela escreveu muitos poemas concretos, muitos poemas singelos, né? E que são lindos, né? É uma grande escritora. Mas, depois da morte dela, foram encontrados alguns cânticos
e demorou-se para publicar isso porque eles não sabiam se por alguma razão ela não queria que publicasse ou não. Mas eles foram publicados, foram estudados, né? E são lindos, chama cânticos, são cânticos, todos eles falam sobre metafísica. Metafísica é aquilo que é além do físico. Então, é a dimensão filosófica de Cecília Meirelles. Ela que marcou um encontro com Fernando Pessoa, né? Foi a Portugal e ele acabou não indo ao encontro dela, mas ele mandou o livro dele para ela e foi a primeira a trazer para o Brasil um livro do Fernando Pessoa. Mas olha o poema o cântico número 6, né, do livro dos cânticos dela. Olha o que diz a Cecília Meirelles. Tu tens medo de acabar? Desculpa. Tu tens um medo acabar? Não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que é sempre outro, que é sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Não é lindo isso? Você tem medo de acabar? Você acaba todo dia. Eu acabei de... Estava esperando aqui das 6 horas e aí eu vi o Sol e a Lua juntos. E aí eu fiz, né? Gravei coloquei no Insta. O pessoal do Face depois olha no Insta. Não, acho que está no Face também. Mas o despedir do dia, o dia se despede, ele morre todo dia. E talvez com um dia, minha gente, a dimensão da metafísica da Cecília Meirelles é que em todos os dias a gente possa ter uma preocupação das coisas que seriam boas que nós matássemos em nós. A gente pode matar algumas coisas na gente. E é fundamental que a gente faça isso. Lembra antes de ontem, quando a gente falou de Pitágoras, e uma das questões que Pitágoras dizia era, olha, vamos lá. No final de cada dia, faça um diário. Pensa nas coisas boas e ruins que você teve. Celebre as coisas boas e se critique pelas coisas ruins e diga assim, eu não vou persistir nesses erros. Isso é matar algumas coisas dentro da gente. Eu preciso matar alguns sentimentos para dar espaço para outros sentimentos. Eu preciso matar a vingança. Meu Deus do céu! Quanta gente vive de vingança, querendo que o outro sofra o sofrimento que ele causou em mim. Não! Se liberte disso. A vingança é uma prisão. Eu preciso matar a vingança que há dentro de mim para que eu seja mais livre. Matar a raiva. É horrível o sentimento da raiva, porque ele me põe para baixo, ele me destrói, ele acaba comigo. A raiva emburrece, dizia Aristóteles. Eu fico emburrecido, eu faço coisas que eu não faria. Mas eu tenho que acabar com isso dentro de mim, não tem sentido eu ficar cultivando raiva. Por que cultivar isso? Que outros sentimentos são ruins? Traição. Poxa, eu vi a minha mulher com uma outra pessoa num lugar. Eu nunca vou esquecer essa cena da minha vida. Minha mulher, que eu achava que fosse fiel a mim, estava com um amigo meu. Isso vai doer em você? Certamente. Sua mulher, você confiava nela, você é o marido dela. Vai doer muito? Vai. Mas e aí? Como é que você resolve isso? Antigamente, né? Não, vou resolver agora, vou matar a mulher e coisa. Tinha até uma coisa absurda no conceito jurídico que era legítima defesa da honra. Vou limpar a minha honra, né? Isso acabou. É uma escolha dela. É uma escolha dela que doeu muito em você. Mas se você tiver um pouco de reflexão, você sabe que toda dor de paixão, de traição, ela vai passar. Tenha paciência. Vá permitindo que esses sentimentos morram em você. Não fique ressuscitando o sentimento. Ah, vou ficar olhando no Instagram dela para ver se ela continua com ele, ou se ela largou dele, se ela vai voltar para mim, vou ligar para uma amiga. Não. Aconteceu. Ou ela se arrependeu, pediu perdão, é um problema seu. Perdoar, né? Perdoar e estar junto ou perdoar e estar separado? E quem está fora não tem o direito de dizer que alguém traiu
E aí você não perdoou. Agora, perdoar significa vida nova. Não dá para... Hoje faz 20 anos que nós somos casados, mas no segundo ano de casamento, não fique mexendo em feridas. Deixa essas feridas morrerem. A morte da ferida gera uma cicatriz. Então, você sabe daquilo, mas não é ferida. A ferida dói. A ferida é preocupante, a ferida pode aumentar, a ferida pode fazer você perder uma parte de você. A cicatriz não. Cicatrizou. Então não é que você esqueça. Fala assim, mas não consigo esquecer. Então, não é para esquecer, mas é para lembrar com amor. É para lembrar com a compreensão da falibilidade humana. É para deixar essas coisas morrerem dentro da gente. É ser um pouco mais livre, minha gente. A filosofia nos ajuda a isso. Olhar para a morte precisa nos ensinar alguma coisa. Perder mãe é doloroso demais. A sensação da orfandade é uma coisa horrível. Dói na gente, mas eu preciso aprender alguma coisa com isso. Eu preciso ser um pouco melhor a partir disso. Eu preciso ter lembranças dela com amor que me tragam algum aconchego, que não é o mesmo aconchego de deitar no colo dela. Para mim, os dias mais tristes são os domingos, mas a tristeza não é o contrário da felicidade. Como ela morava no interior, né, domingo que eu ia, ou sábado que eu ia, deitava no colo dela e ficava... Isso é uma falta, né? Dói muito, mas é uma dor feliz. É uma lembrança feliz de alguém que iluminou profundamente as pessoas que estavam ao seu entorno. Eu vi aqui algumas passagens, né, de vocês, dizendo de quem perdeu filho, quem perdeu mãe, perder marido também dói muito. Eu me lembro da minha mãe dizendo isso. O dia que meu pai faleceu foi em São Paulo. A gente, quando voltou no carro, ela meio quieta, né? Ela entrou no quarto e falou assim, e agora? Como é que faz? Há 40 anos durmo com esse homem. Olho para ele, sou amada por ele. Nos momentos que eu perdi pessoas especiais nas nossas vidas, ele estava comigo. E agora? Eu falei para ela na época, chora, mas agradece. Chora de gratidão. Tantas mulheres sofreram com seus maridos, tantas mulheres foram não amadas, foram violentadas, e a senhora teve um marido que te amou profundamente. E a consciência da finitude nesta vida é real, né? Não tem como eu imaginar que isso um momento não vai acontecer. Chore o tempo certo, mas valorize as pessoas que você tem por perto. Não desperdice amor. A morte tem que nos ensinar a viver melhor. Pessoas que vivem de apegos, que vão acumulando coisas, acumuladores. Eu escrevi uma peça uma vez chamada Hortança Velha, que era uma mulher que acumulava histórias e coisas. Até os recicláveis ela deixava todos ali, porque ela não conseguia se desapegar de nada. A gente já falou sobre a avareza, né? Que é um sentimento horrível. Eu acumulando coisas, eu trancado em mim, essas coisas não vão comigo um dia, para lugar nenhum. Como é que eu consigo me libertar dessas coisas? E viver esse encantamento que é a vida, com todas as emoções que a vida nos proporciona, com todos os sentimentos que me levam diante das emoções. O que eu faço para aproveitar cada momento? Então, aqui, alguém dizendo que faz 13 dias que perdeu o pai, que tem um vazio enorme. E é para ter um vazio enorme, porque é um vazio mesmo. É um vazio você acordar e às vezes você acha que você está sonhando, né? No começo é assim. Eu me lembro também, meu pai, nossa, parecia uma coisa, meu pai morreu num casamento, né? Foi num casamento, passou mal. É tão interessante, né? Meu pai teve um irmão mais velho, né, tio Adi, que ele ficou anos numa cama, 15 anos numa cama, ele foi diminuindo até, né, muito doente. E meu pai pedia muito a Deus que ele morresse ou trabalhando, quero trabalhar até o meu último dia, dizia ele, ou festejando. E meu pai, nesse dia que ele morreu, ele tinha trabalhado e depois foi a um casamento. Então ele fez as duas coisas que ele pedia a Deus. E aí ele se foi, lindamente. E quem fica? Mas é isso, minha gente. É uma sensação de que esses amores
o padre Silvio, né, que vai fazer a missa amanhã, que celebrou a missa também, ele disse, né, no dia do sepultamento da minha mãe, quem ama não diz adeus, nem diz até breve. Quem ama e tem fé não diz adeus, diz até breve. E quem ama e tem fé precisa aprender com as despedidas. Precisa ter algum significado na vida a partir disso. Eu preciso aprender com as coisas que acontecem comigo. Existe uma lei de causa e efeito que não é que Deus nos castigue, né? Ah, Deus te castigou, você sofreu um acidente. Eu não acredito nisso, né? Deus castigou e colocou isso. Eu não acredito. Deus não é castigador. Não tem isso. Agora, existe uma ação e reação nossa. Há pessoas que ficam doentes de tanta raiva que elas acumulam. Não é castigo de Deus. É uma lei do universo, é ação e reação. Você está fazendo isso com você. Os acumuladores fazem isso. Eles não vão dormir pensando nas coisas que eles têm. Nos medos de perder coisas, a gente perde o tempo todo. Olha aí a Cecília. Está com medo do quê? Você morre todo dia. Você morre todo dia na saudade, na paixão, no desejo, no amor. Você renasce nessas coisas todas, né? Tudo isso acontece com você. Mas você precisa estar elevado. Você precisa estar elevado para aproveitar a vida plenamente. Plenamente. Eu gosto de rezar em vários lugares, mas eu gosto de olhar a natureza e experimentar Deus na natureza. E de agradecer. E ver assim, hoje a lua, não sei como está agora, mas quando eu filmei e coloquei, vejam depois, ela estava tão linda assim, aquela lua, e é como se o sol estivesse olhando para ela e dizendo, seja bem-vinda, deixa eu te ver um pouquinho, né? E aquele vermelhão no céu se despedindo, é espetacular. Algumas pessoas moram em praias lindas e veem aquelas paisagens e não dizem nada. Outras moram no campo e não percebem a beleza daquilo. Eu preciso aproveitar cada instante da minha vida. Nossa, eu tinha separado tantos poemas aqui hoje. Tem tantos poemas lindos de despedida, de morte, de vida. E fui falando muito e está acabando já. Olha o Vinícius de Moraes dizendo, só deixarei de te amar quando o véu da morte cobrir minha face. Mesmo assim nascerá em minha sepultura uma rosa em cujas pétalas de sangue estará escrito, amo você. Nossa, só deixarei de te amar quando o véu da morte cobrir minha face. Mesmo assim nascerá em minha sepultura uma rosa em cujas pétalas de sangue estará escrito, amo você. Mário Quintana, na mesma pedra se encontram conforme o povo traduz quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim, põe a minha cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Mário Quintana, esse poema chama Inscrição para um Portão de Cemitério. Depois vocês pesquisem aí. Bem, minha gente, amanhã nós vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui. Amanhã nós vamos falar sobre conhecimento. Então, é muito bonito. Conhecimento. Vamos ver uma abordagem que a gente pode falar sobre conhecimento. Depois a gente tem desejo, memória, tempo, competição e cooperação, aspiração, afetos, mistério, vontade, tranquilidade, o bom e o agradável, harmonia e sentimentos. Não foi sentimentos? Aí acabam os temas que vocês propuseram aqui. Quero mandar um beijo muito carinhoso para duas mulheres que estão acompanhando aqui. Uma é a Elizabeth, que é a mãe do Alê, que mora em Londres. Você conhecer a Elizabeth, é uma mulher incrível, seu filho é incrível, maravilhoso também. Obrigado pelo seu carinho, por estar aqui junto com a gente vendo os cursos, né? Outra é a Anne Delcore, lá de Nova York, é uma portuguesa que mora em Nova York. Ela é a mãe de um amigo meu, ontem eu falei do Tony, do Miro, e aí ela é mãe do amigo dele, Anne Delcore. Obrigado pelo seu carinho. E hoje é dia de São João. Nossa, São João, o Nordeste está triste um pouco esse ano, né?
nessa pausa com as festas de São João, com as lindas festas de São João, mas às vezes a gente consegue fazer com que a alegria fique dentro do nosso coração também, né? Isso vai passar, vamos tomar cuidado, vai passar, nós vamos sobreviver a isso. Infelizmente, eu estou falando das dores da nossa família, né? Mas já são mais de 50 mil pessoas que se foram. E todas essas 50 mil pessoas, né? Têm pais, têm mães, têm filhos, têm histórias, têm famílias. Enfim, e nem despedidas, né, puderam ter. Mas é isso, minha gente. Viva São João! São João foi um inspirador, né? São João tinha humildade de se colocar no lugar dele, anunciando a chegada do Messias. São João, a gente tem São João Batista, São João Evangelista. São João Evangelista era o São João do amor, o discípulo que tanto falava do amor. São João Evangelista era o proclamador do Messias, que também teve uma morte triste, né? Quando Salomé, influenciada pela mãe, pede a cabeça dele. É isso. Manda um beijo para o povo de Porto Velho, um beijo para o pessoal de Porto Velho, um beijo para o pessoal, mais gente de Portugal aqui acompanhando a gente, Moçambique, Gil de Moçambique, olha aí, eu tive tantas vezes em Moçambique. Quem mais? Quais outras cidades? A gente está terminando aqui a live de amanhã. Eu já falei, a live de amanhã às 6 horas é normal, vai ser sobre conhecimento, não é isso? Sobre conhecimento. Um beijo para Cecília de Niterói. E às 7 horas a gente vai fazer a missa da minha mãe. E aí vocês podem acompanhar também aqui. Quem quiser, a gente vai colocar para vocês rezarem junto com a gente. Um beijo, pessoal do São José do Rio Pardo, Piauí. Ó, meu irmão acompanhando lá em Cachoeira, né? Tony, também lembrando. Amanhã eu vou ter uma live com a monja, exatamente. Amanhã tem uma live 5 horas com a monja Cohen e com o Barroso, né, que é o ministro do Tribunal Militar, do Superior Tribunal Militar, que vai ser... mas eu não sei onde é essa live. Eu coloquei no Instagram. Vai ser às 3 horas da tarde. Ministro Barroso e a monja Cohen. Vamos falar um pouco sobre filosofia e religião, 3 horas. Aí às 6 horas a gente tem a nossa live aqui. E às 7 horas a celebração da missa. Carmen Vale, um beijo, minha linda. É às 3 horas. Beijo, obrigado pelo carinho. Amanhã a gente se encontra aqui então. Beijão.